Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Paulo Freitas, professor de Física. Tô trazendo uma aulinha aqui de pressão. Mas antes de ir para a aula, deixa o teu like, te inscreve no canal. A Liga da Física agradece. Vem comigo. Fala galerinha, tudo bem? Mais uma aula aqui no canal Liga da Física. Vamos começar uma nova aula dentro da playlist de hidrostática. E essa aula de hoje é sobre pressão, ok, gente? Eu vou deixar aqui em cima, ó, a nossa última videoaula que foi sobre densidade. Então não perde nada sobre esse carinha aqui, hidrostática. Vão assistindo às aulas, porque em breve a gente vai estar postando aqui, ó, vários exercícios, né, com resoluções. E deixa teu like, cara. Teu like ele é importante para a gente ver que tá gostando do nosso trabalho, para que isso, de certa forma, nos empolgue cada vez mais e cada vez mais também nós estejamos levando aulas com qualidade para você. Então é de fundamental importância aí o teu like, a tua inscrição no canal, compartilha os vídeos, né? Então, como eu te falei, olha só, a aula de hoje é sobre pressão, cara, e pressão ela tem um papel fundamental. Nós já temos uma playlist aí de termologia, e lá em termologia a gente discutiu um pouquinho para ti a questão da pressão e a temperatura. A gente fez essa análise, né? Temperatura e pressão. E aí, cara, a questão da pressão ela é muito interessante, porque ela altera inclusive os pontos fixos, né? Se você tiver uma pressão maior ou menor, aqueles pontos fixos, que são os pontos de ebulição, 100, e o ponto de fusão, 0 graus Celsius, eles são alterados, né? Eles são 100 e 0, a pressão aqui é nível do mar, que é 1 atm, a gente vai deixar isso bem claro para ti. Então fica ligado, por favor, e não perde essa aulinha. Densidade e pressão são duas grandezas que você tem que estar bem afiado para o seu vestibular. E para continuarmos então essa aula de hidrostática e falarmos sobre pressão, primeiro vamos à definição da pressão, né? O que é a pressão então? Eu costumo dizer para o meu aluno que a pressão ela é uma razão entre a força aplicada em uma determinada área, né? A razão da força pela área. Aí o cara fala assim, mas Paulo, como assim essa razão, né? Muita gente confunde pressão e força, não faz isso. Na aula passada, a gente fez umas comparações interessantes, né? Densidade e peso. Nós fizemos essa comparação. E a mesma coisa aqui. Pressão, gente, não é força. Né? Pressão, ela depende da força? Sim. É a força que você faz em uma determinada área. Então, por exemplo, você está vendo aí na imagem um conjunto de forças sendo aplicado em uma determinada área. E aí, filhão, você vai pegar esse conjunto de forças aqui, ó. Você pode relacionar. Você pode falar, então, que a pressão vai ser justamente a força aplicada em uma determinada área. E aí tu percebe alguns fatores. Por exemplo, força e pressão são grandezas diretamente proporcionais. E fica muito fácil quando a gente dá exemplos. Por exemplo, você vai colocar aquele seu amigo que está machucado, né? Tá batido no pezinho. Se ele for magrinho, você colocar ele nos seus ombros, a pressão é pequena. Agora, se ele tiver um pouquinho mais de massa, né? Você colocar ele nos seus ombros, a pressão vai aumentar. Né? A pressão vai aumentar porque aumentou a força dele, aumentou a força, aumenta a pressão. Toma muito cuidado com essa relação. E a área também, né? É importante frisar bem aqui, ó, que a área ela é inversamente proporcional à pressão. Inclusive, já foi questão de Enem. Daqui a pouco a gente vai comentar mais, já foi questão de Enem. Então lembra que faz maior pressão, né? A menor a área. Então, se um corpo tiver com uma área pequena, a pressão ela é muito grande mesmo. Por exemplo, uma amiga sua vai passar perto de você e ela está com um tênis. Ao pisar com o tênis no seu pé, não vai doer tanto. Mas se ela tiver de salto alto e pisar com a ponta do salto no seu pé, vai doer? Aí dói mais. E Paulo, por que dói mais? Porque a área é pequena. A área é pequena, a pressão é maior. Não tem nada a ver com a força. As pessoas falam que a força é maior. Não, a pessoa é a mesma. O peso é o mesmo. Nesse caso, a força é o peso. Então, são discussões que a gente vai fazer ao longo dessa aula. Por isso que eu falo para você, não pisca, que a aula de hoje tá show de bola. Cuidado com essa observação, gente. Sempre que a força estiver inclinada, ou seja, aqui ó, na diagonal, lembra, por favor,
tá? Que esse vetor força, você vai ter que deslocar ele para o eixo vertical. É nessa posição que a pressão vai ser exercida, não na horizontal. Aqui nessa faixa não tem pressão, né? Se você empurrar o corpo para cá, ó, ele vai deslizar, ele vai se movimentar. Então, na realidade, você tem que jogar o corpo para o eixo o quê? Vertical. Lembre lá da decomposição das forças, né? Decomposição de vetores. Para quem não assistiu a aula de vetor, vá lá na playlist de cinemática e assiste. Tem uma aula só de vetor lá, bem bacana. E dá para você fazer uma comparação com força. Velocidade é vetor, força é vetor. Então, olha só. Se eu pegar essa força e jogar aqui para o eixo vertical, eu tenho que multiplicar pelo cosseno, né? Por que cosseno? Paulo, lembra daquela regrinha, ó? Com ângulo. Tá vendo o ângulo bem aqui? Então, se você multiplicar pelo cosseno essa força, você está trazendo esse cara aqui para o eixo vertical. Então, a tua equação da pressão vai ficar mais ou menos assim, ó. Pressão continua sendo a força sobre a área, só que essa pressão, ela é a força deslocada para o eixo vertical, né, sobre a área. E a força deslocada no eixo vertical é a força vezes o cosseno do ângulo, né? Então, se você multiplicar pelo cosseno, você está decompondo para o eixo vertical para esse caso aí, uma vez que o ângulo está entre a força, né, e a vertical. Olha que interessante, essa linha vertical que está aparecendo para você aí, né? Show de bola. Perfeito? Bem, a partir do momento que você sabe desse cara, então, a gente pode falar, a gente pode também aqui, ó, te fazer uma pergunta, né? Por que para andar sobre a neve usam-se sapatos de grande área? E qual é a resposta para isso? E aí começa a nossa discussão, né? A resposta para isso é bem simples, para que você não afunde. Se você tiver, né, sem esses sapatos de grande área, o que vai acontecer? A pressão aumenta, porque o seu pé tem uma pequena área, menor área, maior pressão, você vai afundar e você pode ficar preso na neve. Não é isso? Então você usa esses sapatos de maior área, porque ao aumentar a área, diminuir a pressão, você não afunda. E um detalhe interessante, aí você já deve ter visto, né, em filmes, desenhos, séries, que se utiliza uns sapatos que parecem aquelas raquetes de tênis, né? Olha só, que eles colocam na sola do sapato para andar. Se você fizer uma comparação, vocês lembram lá do deslizamento de terra que houve? Saíram várias reportagens, né? Até mesmo da barragem, né? O rompimento da barragem que houve. E aí, na procura por sobreviventes, os jornais famosos, né, no Brasil trouxeram assim, várias pessoas procurando por sobreviventes. E como é que as pessoas faziam para se locomover, né, naquela área que estava lamaçada para não afundar? Iam colocando o quê? Papelões. Pegavam o papelão de trás, jogavam na frente e aí iam se arrastando ali por cima. Paulo, por que isso? Porque diminui a pressão. Se diminui a pressão, seguramente a área aumentou. Então, por isso que você coloca ali aquele papelão, né? Você promove um aumento de área e, consequentemente, uma diminuição da pressão, diminuindo qualquer risco, né, de afundamento. Então, toma muito cuidado com essas pegadinhas, com essas perguntas no teu vestibular, principalmente nas provas, né, mais perigosas, nos vestibulares mais clássicos do país. Toma cuidado com esse cara. Alguns comentários interessantes, inclusive esse cara a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente, foi questão do Enem, o trator. Você pode perceber aí que o trator está numa região enlamaçada. E por que esse trator ele não está afundando? O que faz com que ele fique aí? Uma pessoa andando afundaria, mas o trator não. Então o segredo, senhores, está bem aqui, ó, nessa esteira. Esteiras largas, área maior, pressão menor. Então a pressão que ele faz aí é pequena. Paulo, mas a massa dele é muito grande, o peso dele é muito grande. Sim, gente, o peso dele pode ser até grande, mas as esteiras, olha aqui, ó. Você tem as esteiras aqui, tem uma área muito grande. Então, diminuindo essa pressão, distribuindo mais o peso dele, né? Tá distribuindo mais sobre a superfície o peso dele, evitando com que ele afunde. Então, olha que interessante, né? Mas deixa essa discussão, mais na frente a gente vai fazer uma discussão, porque esse cara foi questão do Enem, como eu te falei, né? Então, fica ligado. Uma outra situação interessante é justamente aqui, olha, aqueles patins, né, de gelo. E Paulo, vem cá, esses patins de gelo, por que eles são finos? Para que você deslize. Aí, nesse caso, já é o inverso. Você diminui a área aumentando a pressão. E observe, não sei se você já viu isso em filmes, em competições aí, Olimpíadas de Inverno, que os patinadores, quando eles passam pelo gelo, eles deixam um rastro atrás, né? E esse rastro ele vai se tapando rapidamente. E por que isso acontece? Porque naquele ponto do gelo, você está exercendo uma maior pressão. Se você exerce uma maior pressão, o ponto de fusão é alterado do gelo, da água. Olha só que interessante.
e o ponto de fusão sendo alterado, ocorre justamente aquele evento que você vê, aquele fenomenozinho que você vê. Então, quando ele passa por lá, ó, ao pisar e exercer maior pressão, tem uma quantidade de líquido sendo formada. Quando você passa por aquele ponto, a pressão naquele ponto volta ao normal. Volta para aquela pressão atmosférica, não é? A pressão volta ao normal. Então, o líquido rapidamente se transforma de volta em sólido. Olha que interessante, por isso que vai tapando aquele rastro, né? Você deixa o rastro. Se você não viu isso, pode perceber quando você visualizar qualquer programa, né? Que tenha lá as patinações no gelo. Show de bola, né, cara? Muito bacana. Essa cama cheia de pregos, né? Muito comum isso, né? Na Ásia ou nesses outros cantos do mundo. Tem vários, até no Brasil mesmo você encontra aquelas pessoas lá que deitam nas camas de prego. Você está na rua, aqueles artistas de rua deitam sobre camas de prego e tudo mais. Paulo, por que eles não se cortam, né, cara? Eles não se cortam justamente porque a quantidade de pregos é muito grande. Então, a área de contato entre os pregos e o corpo da pessoa é muito grande. Se a área de contato é muito grande, a pressão vai ser o quê? Pequena, a pressão diminui. Então, olha a sacada aí, olha a pressão mais uma vez atuando, não é como fator determinante aí para uma possível questão de vestibular. Toma muito cuidado. Se essa cama tivesse só um prego, aí ninguém deitaria, ninguém é louco, não é para deitar numa cama que só tem um prego, porque a pressão seria gigantesca, a área pequenina, pelo amor de Deus. E a mesma coisa no açougue, não é? No açougue, quando o açougueiro vai cortar a carne, você reparou que ele afia a faca? O que é afiar a faca? É diminuir a área de contato. Ao afiar, você está diminuindo a área de contato, né, da faca, e aí você vai aumentar a pressão que ela vai fazer sobre a carne, cortando a carne. Olha que interessante. Bem bacana, né? Então são várias aplicações, como você pode ver. Fique atento a essas situações, porque corriqueiramente vem em vestibulares. Bem, voltando a falar do nosso prego, olha só. Então reparem que há geralmente uma confusão entre força e pressão. Repara que se eu bater no prego nessa posição, né, você concorda comigo? Ao bater, a força que eu faço aqui em cima, ela é distribuída igualmente e vai chegar aqui embaixo. Então a força, ela é a mesma. Agora, por que essa parte de baixo entra? Você tem que olhar para a área, né? O que você percebe aqui embaixo, senhores? Reparem que lá embaixo a área é menor, então a pressão é maior. Agora, se eu pego esse prego e viro ele do avesso, do inverso, né? Coloco a parte pontiaguda para cima e a de maior área para baixo. E exerço a mesma força. Bati. Será que ele vai entrar na madeira? Claro que não. E por que ele não entra na madeira? Porque agora, ao inverter a posição, eu coloquei a maior área para baixo. Então lá vai ter a menor pressão. Mas a força é a mesma. Toma muito cuidado com isso. Já caiu em questões de vestibulares um rapaz, uma pessoa, na verdade, segurando um prego com as mãos. O indicador estava na área do prego, né, mais pontiaguda, e o polegar estava na área maior, naquela parte de trás onde você bate com o martelo. Aí ele perguntou, aonde a força é maior, no indicador ou no polegar? Aí o cara ia responder, maior força onde eu tenho menor área. Tá errado. A força é a mesma, gente. A força é uma só, é você que está fazendo. O que você vai ter aí são pressões diferentes, então não confunda. Olha a dica. Maior pressão na menor área. Você vai ver qual dedo estava na região de menor área e ali a pressão vai ser maior. E o dedo que estava na região de maior área, a pressão vai ser menor, não é? Então, olha só. Uma vez que você começa a compreender, então, todas as características que você consegue relacionar, a preocupação aqui é você entender, relacionar. Você fez a relação correta? Pronto, vai por mim. Você está aprendendo. E aí depois só é exercitar. Como eu falei para você, né? A gente está primeiro priorizando aqui o conteúdo. Mas até lá, até na revisão, a gente já vai estar enchendo o canal de exercícios. E aí, filhão, o céu é o limite. Em física, você vai estar bem preparado. Bem preparado mesmo. Né? Olha só. Bem, como você já conhece, então, você já consegue relacionar, a gente pode especificar algumas situações. Olha essa observação interessante bem aqui. Se eu tenho um bloco aí sobre uma superfície, esse bloco exerce uma força sobre essa superfície. É a famosa o quê? Pressão. Observa que você tem uma área de contato aí, né? Então, pressão é força sobre a área.
Só que quem exerce essa força? Essa força quem exerce é o peso. O peso aponta para onde? O peso está na vertical e aponta para baixo, né? Então é o peso responsável pela pressão. Então lembra que nesse caso, como a força é o peso, a gente vai substituir. Então vai ficar pressão, vai ser o peso sobre a área. Lembra que como é que a gente calcula o peso? Massa vezes a gravidade. Esse conceito é muito importante, inclusive na próxima aula, quando nós formos diferenciar os tipos de pressão, você vai ver que tem pressão hidrostática, você tem pressão total, você tem a pressão atmosférica, a pressão interna, sistólica, diastólica, enfim. Quando a gente for falar disso, a gente vai utilizar muito esse conceito de pressão aí, né? Força sobre a área, inclusive na pressão hidrostática, utilizando a força como se fosse o peso. Então, se eu fosse você, eu não esquecia esse carinha bem aí, né? Toma muito cuidado, beleza? E as unidades da pressão? Se pressão é força sobre a área, você sabe que a unidade de força, né, é um Newton e a área é metro quadrado. Então, no sistema internacional, você tem esse carinha bem aqui, ó, que é o Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado, gente, é igual ao PA, que é Pascal. Então, você ouviu Pascal? Pascal é Newton por metro quadrado. Toma muito cuidado com essa unidade, é a unidade que mais vem em vestibulares. Newton por metro quadrado é a unidade de pressão, pelo amor de Deus, tá? No CGS você tem aqui, ó, o Din por centímetro quadrado, olha só. Paulo, isso aí é igual ao quê? É o bar, é uma unidade pouco utilizada, não te preocupa com ela, não é? As possibilidades são mínimas de cair. Eu diria que talvez nem exista essa possibilidade, então nem te preocupa muito com esse cara. Agora, cuidado com algumas outras. Por exemplo, o ATM, que é a atmosfera, a gente sabe que vem, né? Geralmente vem em provas. Por exemplo, no nível do mar, e te adiantando aqui, né, algumas dicas para a próxima aula, conhecimento nunca é de menos, né? Sempre é bom a gente ter conhecimento, sempre é bom a gente ganhar conhecimento, adquirir conhecimento. O ATM, a pressão atmosférica no nível do mar é 1, né? 1 ATM. Então, olha só, para você ver, tem gente que acha que é pequeno, né? Você vai ver que não é tão pequeno assim um ATM, não. Uma atmosfera. Né? Comparado com a água, por exemplo, um ATM é basicamente mais ou menos ali 10 metros de profundidade na água. É a pressão que a água faz em cima de você quando você está a 10 metros de profundidade, né? E também tem 1 milímetro de mercúrio. Milímetro de mercúrio é muito comum para calcular a pressão do corpo humano, pressão interna, né? Olha só, em milímetros de mercúrio. Toma muito cuidado, a gente vai debater isso muito lá na frente também. Né? A gente vai falar muito disso lá na frente, eu quero que você tenha um certo cuidado. Então lembra só de alguns detalhes que eu vou colocar aqui para ti, né? Para enriquecer o teu conhecimento. 1 Pascal é igual a 10 bar, né? Então tem essa relação bem aí. 1 ATM, gente, é igual a 10 a quinta newtons por metros quadrados. Para pensar um pouquinho, né? Se 1 ATM são 10 a quinta newtons por metros quadrados, 10 a quinta são 100 mil newtons por metros quadrados. Então, se a gente for pegar 100 mil newtons, bora pegar e visualizar uma massa. Paulo, 100 mil newtons é força, né? Então faz uma equivalência com peso aí. Um peso de 100 mil newtons na Terra é aproximadamente uma massa de 10 toneladas, 10 mil quilos. 10 vezes 10 mil quilos, né, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10, são 100 mil newtons por metro quadrado. Isso seria equivalente a 1 ATM. E é essa pressão que a gente está suportando aqui, né? Essa pressão que está sobre a gente. Aí você vai perguntar assim, Paulo, por que eu não sou esmagado por essa pressão? Isso aí eu vou te responder na nossa próxima aula, quando nós falarmos dos diferentes tipos de pressão. Então, aguenta aí, né? Aguenta aí. A gente tem que primeiro aprender a andar para depois começarmos a correr. E correr bem, né? Chegar na frente sempre. Beleza? Que são 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio, né? Basicamente. Perfeito? Então, olha só a unidade aparecendo. Né? Você lembra da pressão? Qual é a pressão normal do ser humano? Ah, Paulo, eu fui medir minha pressão, estava 12 por 8. Te faço uma proposta. Procura saber a unidade desse 12 por 8 aí. Né? Paulo, eu fui medir lá, minha pressão é 12 por 8. O que é o 12 e o que é o 8? Dá uma olhadinha lá para na próxima aula, quando eu falar contigo de pressão interna, a gente discutir. Não esquece dessas unidades aí embaixo. 1 ATM é igual a 10 a quinta newtons por metros quadrados, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Show de bola, né, gente? Bem bacana. Bem,
E aí algumas relações fundamentais. Por exemplo, é muito comum em viagem no Brasil, Nordeste, quando você pega aqueles bugres e anda pelas dunas, né? Nordeste, você percebe que ele não afunda, ele não atola. E você vê, às vezes, carro com motores mais potentes atolando. Será que realmente a potência do motor influencia tanto? Aí, neste caso, gente, você tem que lembrar o seguinte, da área de contato, né? Lembra que essa área dos pneus, olha os pneus aqui como eles são mais largos. E por que eles são largos? Porque você aumenta a área dele para diminuir a pressão. Por isso que eles não atolam. Dificilmente você vê esses carrinhos aí atolados, né? Presos na terra. Perfeito? Um outro bom exemplo que a gente pode destacar para ti, ó, das retroescavadeiras, né? O que eu falei para ti? Que já foi tema de questão do Enem. Então não esquece, pelo amor de Deus, sempre olha para a área de contato. Maior área, menor pressão. Por isso que esse carinha aí ele não vai afundar. Não vai afundar. Uma dica interessante para ti, né? Lembra que quando a pressão ela é mantida sobre o corpo durante muito tempo, esse corpo ele vai deformar. Por que eu estou te falando isso? Olha para a bailarina. Uma das posições mais comuns da bailarina é essa bem aí. Inclusive, o professor Michael Loureiro, aqui do canal da Física, olha só, ele tem os pés completamente deformados, justamente por treinar muito tempo nessa posição. Perceba que bem aqui, ó, bem aqui nesse ponto, ele tá, olha, com o pé, a ponta do pé no chão. A área de contato diminui tanto, aumentando o quê? A pressão. Ou seja, se isso permanecer assim por muito tempo, vai ocorrer uma deformação. Quem joga futebol, pratica algum tipo de esporte, vôlei, basquete, sabe que você não pode ficar muito tempo em pé sobre a bola de futebol, a bola de vôlei, a bola de basquete, porque ela vai deformar. Não é isso? Ela vai deformar por causa da pressão. Um outro exemplo bem interessante, quem usa a cinta, tem que ter uma recomendação médica para usar isso. Não vai colocar do nada. Porque ali a cinta vai fazer uma pressão sobre o seu corpo, deformando o seu corpo. Inclusive os órgãos internos podem sofrer consequências, né? Então aí é complicado você utilizar. Um outro exemplo, não sei se vocês já viram em reportagens, né? Tem algumas comunidades aí fora de pessoas que utilizam argolas na garganta. Né? Então você vai colocando argolas, você vai fazendo aquela região do seu corpo deformar. Tá? A mesma coisa na bailarina. Para quem já viu aquele filme Cisne Negro, ou então para quem faz balé, sabe do que eu estou falando. No filme aparece a atriz tirando lá justamente a sapatilha. E o pé da atriz, lá, no caso no filme, lá, todo deformado. Olha que interessante também. Então, todo cuidado é pouco. Perfeito, gente? Bem, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de pressão. Deixa teu like, se inscreve no canal e aí vai um recado pra ti. Um abraço! Valeu, galera! Até a nossa próxima aula. E até lá, dá uma assistida nos outros vídeos, curte os vídeos, compartilha com teus amigos. Até lá!